de letra já, participando quase todo dia de alguma coisa, mas o pessoal que está chegando pela primeira vez, bem-vindos, e saudar a presença de vocês, saudar o Adriano, a Adriana e o Canova, meu vizinho gigante, meu gigante vizinho, essa pessoa querida. Essa noite é para a gente começar essa jornada, começar esse trabalho. Eu estou ficando emocionada de plenária em plenária que eu participo e só ficando mais feliz desse crescimento, desse momento do PSOL em Americana. E eu achei que, assim, à medida que eu fosse participando de todas as plenárias dos pré-candidatos, ia passar a emoção, mas não passa não, gente. Só fica mais a flor da pele e torna mais concreta a sensação. Bom, eu quero, como eu estava falando, saudar aí o pessoal que está assistindo, que está participando dessa plenária. Primeiro, por acreditar no PSOL, no PSOL de Americana, no nosso projeto, na nossa construção coletiva, que passa também pela chegada do Bruno. Você aí que está participando, os 35, 36, 37 participantes dessa plenária, olha só. Se você ainda não é afiliado do PSOL, pense com carinho, esse é o nossa opção, nosso momento de se conhecer, né? E se você já está aqui, quer dizer que você conhece o Bruno e você sabe que certamente aqui só tem uma galera aguerrida, uma galera comprometida, pessoal que está querendo fazer trabalho coletivo, como é o Bruno. Não é à toa que tem 38 pessoas aqui. O Canova é o meu vizinho, uma pessoa querida demais para mim, pessoalmente. Eu sei que a minha fala devia ser muito mais voltada a falar do partido, mas não vai ter jeito. O Canova é meu vizinho, de 3 ruas para baixo, que a gente, surpreendentemente, nunca se cruzou na rua, e depois que a gente se conheceu até no mercado, a gente se encontra. Eu brinco, eu nunca cheguei a brincar isso com ele, mas se eu sou a presidenta do partido, o Canova é o chanceler. É o cara que faz a diplomacia, que passa o pano quando eu dou umas estressadas com alguém, que chama a galera para construir com a gente, mobiliza pra caramba. É essa pessoa, assim, o tempo todo. Né? Eu acho que no dia que a primeira reunião que eu fui foi lá no Novo Mundo, na casa da Bia, encontrei o Canova. Puta, é uma pessoa de um sorriso de orelha a orelha, que recebe, que te bota para fazer, te motiva a fazer, e tem essa energia o tempo todo. Né? De tipo, não, vamos fazer, às vezes está meio cabisbaixo, mas não, vamos, mesmo assim, vamos seguir. E conseguiu colocar todo esse carisma, essa coisa que é dele mesmo, casando com um ideal revolucionário. Né? Porque a revolução tem que ser assim, né? Não é só ódio, também ódio ao burguês, mas ódio àqueles que nos exploram, mas é afeto entre trabalhadores, é a preocupação do nosso camarada do lado, se ele está bem, se ele está legal. É revolucionário você se preocupar em 2020, é isso. É revolucionário você se preocupar com seus pares, com as pessoas como você. É revolucionário você agregar pessoas, trazer pessoas consigo. E nisso, sem dúvida nenhuma, o Bruno é revolucionário. Para mim, é um grande exemplo. É uma pessoa com quem eu aprendo assim, muito. E tenho muita felicidade de dizer que nessa caminhada eu encontrei o Canova por aí, sabe? Que só abriu portas para mim, que só me mostrou Americana, me fez conhecer pessoas que hoje em dia eu tenho um carinho enorme. Eu estou olhando aqui a lista nos que estão abertos aqui no celular, tá o Davi. Só conheci o Davi porque eu conheci o Canova. Né? E eu tenho um carinho enorme pelo Davi, por exemplo. Né? O Anderson mesmo, que está chegando agora no partido, também é uma pessoa que eu só conheci porque o Canova em algum momento viu o cara no Facebook e foi trocar ideia com ele, assim, aleatoriamente. Tipo, vem cá, vamos conversar, né? É uma capacidade, um desprendimento, uma vontade de fazer que, olha, é a cara do PSOL, é a cara do PSOL em Americana, é a cara do nosso projeto, é a cara do nosso sonho de mudar essa cidade, é a cara de uma juventude aguerrida, é a cara do que a gente quer ser. Eu olho para o Canova, eu vejo essa vontade que eu queria ter, uma pessoa... Eu acho que todo político tem que ser assim. Isso é um negócio que eu penso com bastante tranquilidade, assim, e com muita frequência. A pessoa política que se coloca como pessoa pública tem que ser uma meta para as demais. Ela tem que ser alguém que a gente olha e fala assim, pô, eu quero ser igual a essa pessoa um dia. E eu olho isso pro Canova. Mano, eu quero ter esse jogo de cintura que o Canova tem. Não tenho. Quem sabe um dia.
né? E é para isso que a gente tem que ser, para isso que a gente se propõe a estar no espaço público, né? Não para fazer outras pessoas se invejarem, mas para elas se inspirarem. E o Canova é uma pessoa inspiradora, né? Então, eu espero que vocês, jovens que estão aqui, pessoas que estão aqui porque conhecem o Canova pessoalmente, se inspiram pelo Canova por alguma razão, trocaram uma ideia com ele na internet, ou de repente ele brotou no seu inbox e perguntou: oi, tudo bem, vamos falar de revolução? Esteja mais do que bem-vindo. Eu espero que você também esteja inspirado pelo Canova, que você se dê o trabalho de conhecer o nosso programa partidário para a primeira vez que o PSOL de Americana participa de uma eleição, que nós estamos propondo não um programa eleitoral, mas um projeto de cidade, um plano do que vai ser Americana, e que tem o dedinho do Canova de cima a baixo, não só pela parte gráfica, que é, sem dúvida, a parte gráfica, estética e visual, que é o métier do Canova, mas é o trabalho dele de mobilizar as pessoas, trazer as pessoas, em muitos momentos lá, convidar pessoas para virem colaborar, e que muitos só colaboraram porque conheciam essa figura aí. Cara, eu tô falando pra caralho, não tô nem conseguindo mais, tô chegando no limite já, e quero de novo estender o convite aí aos participantes. Se você não tá filiado ao PSOL ou não tá conosco, filiado não tô falando de preencher ficha não, tá? Eu tô falando de vir construir conosco, de estar com a gente, de estar mobilizado com a gente, e se tocar seu coração, se você quiser estar organizado, bater no peito, vestir a camisa mesmo, nós estamos em campanha de filiação. E daí a gente troca uma ideia depois, vem conversar comigo, eu converso com o Canova mesmo, que é carudo, e converso com todo mundo. Tá bom? Gente, muito obrigada. Canova, só meu carinho por você, gigante. Só assim, queria estar aí para te dar um abraço, mas corona, né? Eu quero estender um abraço para todos que estão aí. E vamos para cima, brother. Vamos para cima e vamos com tudo. Que em cima você já tá, que você tem quase 2 metros. Falou? Boa noite, gente. Valeuzão. Obrigado, amiga. Ó, gente, hoje eu choro. Vocês me desculpam, viu? É bem que a Miriam falou, nossa companheira aqui. A gente endurece, mas a gente não perde a ternura. E a ternura vai começar a se demonstrar aqui. Meu camarada Adriano, faça as honras, por favor. Primeiro ativando o microfone. Para não ser diferente, microfone desligado, né? Não tem como acertar isso, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer mesmo a gente estar aqui fazendo todas essas plenárias, né? E cada hora aí a gente dá de encontro aí com um camarada, que é um camarada sempre de luta. Um camarada que nem o Canova, como outros aqui também do partido que eu conheci anteriormente, né? Foi numa época onde eu não tinha filiação partidária. Então, eu não conhecia essas pessoas dentro de partido, né? Eu conhecia essas pessoas na rua. E o Canova, eu não lembro o ano, porque eu não guardo mesmo o ano na cabeça, mas acho que foi um 1º de maio, no Jardim da Paz. Um 1º de maio, né? No Jardim da Paz. E faz tempo isso, gente. Eu sei que faz tempo, viu? E tava lá o Canova lá, né, ele do PSOL, mais umas pessoas, a primeira vez que eu tive contato, né, com esse grupo novo do PSOL, né, que anteriormente, assim, não existia um contato com o movimento social do partido, né, ele começa nesse momento mesmo. Então foi assim, foi na rua, e depois, posterior a esse, que eu acho que é isso mesmo, Marilena, 2015, né, não parou mais, né, não parou mais, porque, infelizmente, né, a gente até hoje a gente está tendo essa luta de resistência, né? A gente está indo para a rua para resistir, nós não estamos conseguindo nem para conquistar, porque de lá para cá, né, vem um desmonte aí dos direitos trabalhistas, previdenciário, e na verdade está passando tudo agora, né, gente? Então a gente se encontra, né, agora nesse momento especial, nesse momento que é um momento diferente para você, Canova. É um momento diferente para a gente, por quê? Porque quando a gente pensa numa situação revolucionária, ela não está dentro da eleição. Ela não está, né? Mas, aqui em Americana, a gente está conseguindo colocar e falar sobre isso. A gente está conseguindo ser ouvido sobre revolução. Não é só falar, é as pessoas ouvirem e procurar a gente. E você, hoje, dentro do partido, é o cara que tem essa palavra revolucionária. Você é o cara que tem essa palavra. Você é o cara que tem esse discurso, né?
Inclusive, eu falava para você, né, que você era como que é mesmo? Falava, Canova, eu quero você como um quadro do partido, né? Eu não queria nem você na eleição, né, pela importância, né, que um quadro partidário é mais importante do que aquelas pessoas, né, que são eleitas, que têm uma função ou legislativa ou no executivo, né, porque é aquele que ajuda a formar o partido, né. Então, é isso aí, camarada, continua nessa linha sua, não abre mão, porque nós não vamos abrir mão, entendeu? Não vai ser por ter um voto a mais ou um a menos que nós vamos abrir mão do nosso discurso. A gente vai ter o nosso discurso, que é um discurso com a realidade da população, o seu discurso é com a realidade da população, e a gente vai chegar naqueles votos, que são aqueles votos das pessoas que vão falar assim, ó, eu votei no Canova, não foi porque ele pagou uma cerveja para mim, porque na verdade ele não paga para ninguém, né? Não é porque deu uma ajudazinha aqui ou lá, entendeu? Eu votei no Canova porque esse cara tá falando a verdade, esse cara tá falando que a gente tem que virar esse negócio de ponta cabeça. Então vamos lá, camarada, que essa eleição, principalmente nós aqui em Americana, é pra gente virar o negócio de ponta cabeça aqui mesmo. É para virar de ponta cabeça. E já tá começando a acontecer isso, viu? Então parabéns, camarada, parabéns e vamos embora. E revolucionário sempre, hein? Não perca isso. Jamais, jamais. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. A gente já dizia isso, né, meu camarada? Uma grande honra ter aqui meu camarada Adriano de Oliveira. Uma honra maior ainda, coletiva, porque é o nosso pré-candidato a prefeito pela cidade americana. Esse camarada que eu conheci nas lutas, sempre nas ruas, em defesa intransigente da classe trabalhadora, sindicalista, advogado trabalhista, que tem uma história de vida atravessada com a luta histórica da qual a gente quer rememorar aqui, né, nas vozes dessas pessoas tão queridas hoje para a gente. Minha querida, igualmente querida Adriana de Abreu, professora Adriana, quer fazer as honras, por favor? Claro, faço questão. Nós estamos tendo datas especiais agora nos últimos dias, né, Bruno? Tivemos domingo um dia muito emocionante e todos esses dias com as nossa, fugiu a palavra. Gente, o evento que nós estamos tendo hoje, plenária de apoio. Todas as plenárias de apoio foram dias emocionantes em que eu acordei e já comecei a pensar naquela pessoa que à noite iria se mostrar para as pessoas, falar de si, que não é fácil falar de si, né? Iriam colocar o seu nome, escrever o seu nome na história desse município, sim, porque nós que estamos inclinados a fazer uma campanha séria, iremos escrever o nosso nome com o sobrenome Pessoal, que é uma honra e um orgulho que os candidatos dos outros partidos não têm. Eles não têm. A gente tem que ficar ampliando a imagem para ver se consegue ver a sigla do partido. Nós não, nós fazemos questão. E hoje não foi diferente, eu acordei e já comecei a pensar mesmo, nossa, hoje a plenária do Bruno vai ser mais um dia pesado no sentido de emoção, no sentido da emoção. Leve no sentido de que a gente tem muito orgulho para falar de você. E a gente tem muita honra de falar que nós estamos com você. Não é porque nós somos da majoritária que é você que está conosco, nós estamos com você, porque você escreve a história do pessoal americana de modo impecável. Impecável por quê? Porque você é um rapaz com a sua pouca idade que é cheio de argumentos, de conhecimentos. E a hora que eu comecei a pensar hoje em como ia ser a noite, que ia ser bem emocionante mesmo, e tentar definir você, não dá para te definir em uma palavra, mas uma palavra que lembra muito você, que faz parte do seu lexo, é a palavra aguerrido. Você ressuscitou no meu universo vocabular a palavra aguerrido. E talvez porque seja a palavra que mais te define.
né? Aguerrido, ele está preparado para lutar, ele está sempre disposto a lutar, ele possui e maneja armas, e a arma que você possui e maneja é o conhecimento. Você é um paradigma, assim, de em vários aspectos, né? Muito novo, é o caçula da chapa, o mais velho no PSOL. Aguerrido, valente e, ao mesmo tempo, como já falaram aí, não perde a ternura, não perde o trato com as pessoas, está sempre primando por isso. Então, é uma pessoa que a gente aprende, e eu amo aprender com os jovens. Eu gosto tanto de aprender com os jovens que eu sou professora. Gosto, me inspiro com as pessoas mais velhas, respeito profundamente e gosto muito de valorizar as histórias, as marcas do vivido. Porém, eu valorizo muito aprender com o jovem, porque a gente se apega muito a conceitos. Quando eu era mais jovem, que eu escutava você que ama o passado, que não vê que o novo sempre vem, eu falava, mentira, não vem, nós estamos perdidos, a juventude não se inclina mais. E aí, quando eu me deparo, com quase 50 anos de idade, com uma juventude aguerrida, eu falo, nossa, o Belchior sempre soube de tudo, né? Eu nunca tinha que ter duvidado dele. A prova está aí. E eu estou dentro desse lugar aí, aprendendo com essa nova consciência de juventude, que não está em casa guardada por Deus, contando fio metal, mesmo porque nós não acumulamos, e nós estamos na rua. Foi na rua que eu te conheci. Quando eu puxei a lembrança de você, eu tive a lembrança das nossas reuniões, daquela frente, né, aquela frente que se formou contra os golpes que sofremos, de um jovem que sabia se expor, sabia expor suas ideias, sabia conduzir a reunião para que não se perdesse, e também de um menino no meio da rua com uma camiseta amarela, com um microfone na mão, falando, exatamente, falando para todo mundo que estava ali e mais para as pessoas que estavam nos observando, sem perder a linha de raciocínio, sem se cair em contradição, e aguerrido. Ou então, se não estava com o microfone na mão, estava segurando uma faixa, segurando um cartaz e chamando o pessoal para ninguém dispersar. Então, velho novo, muita felicidade, e hoje, principalmente, um dia especial, um dia de festa, que tudo conspirou, e tá lindo, eu quero ficar agora aqui só ouvindo o seu nome na boca das pessoas, e ouvindo você também, que, como eu já disse, aprendo com você todos os dias. Tá legal? Sucesso, até a vitória! Vitória sempre, minha querida e amada companheira, camarada Adriana de Abreu, nossa professora, nossa educadora freiriana por natureza, por essência, que nos dá a grande honra coletiva também de ser nossa candidata, nossa pré-candidata a co-prefeita, né, junto com a Adriana aí, que vão conduzir essa cidade. Aliás, não existe melhor chapa que a gente construiu aqui, eu sei que é suspeito falar, mas não poderia existir melhor chapa do que senão no momento que a gente está vivendo com uma extrema precarização dos trabalhos, precarização da vida, um ataque à educação, um ataque à ciência, do que senão um advogado trabalhista e uma educadora. Eu quero ver quem é que tem coragem de se lançar, não em busca de votos, não, em busca da esperança, como a Adriana colocou aqui, em busca do aguerrimento, da coragem, da luta. Essa que é a nossa luta coletiva. Meus camaradas, eu vou partir para a minha fala geral aqui, agora vocês vão ouvir um pouco mais da minha ladainha. Eu espero que vocês não
não estejam suficientemente cansados, já que eu sei que alguns, né, muitos de vocês me acompanham nas redes sociais. E terminando a minha fala, que eu prometo ser breve, mas tentando não perder nenhum momento dessa história que é coletiva, né, como todos meus camaradas que me antecederam, que trouxeram aqui, eu quero também abrir para que vocês possam falar, a gente possa fazer desse momento de festa um momento de brinde à luta, porque de fato é essa que nos traz aqui hoje e é que nos levava às ruas, né, num momento tão triste como a gente está hoje, que a gente tem que ficar nas nossas casas, mas que nossas memórias ainda ficam a partir de lá. Meus queridos e minhas queridas, é o seguinte, né, bom, eu nasci e vivi minha vida toda em Americana, morador do bairro Vila Santa Maria, como vocês bem conhecem, sou filho de um operário metalúrgico com orgulho, sou filho de uma operária têxtil com orgulho, sou filho da classe trabalhadora, eu tenho no berço de casa o exemplo de como é que funciona essa classe trabalhadora, com os seus sofrimentos, com as suas angústias, com suas contas para pagar, com as suas inseguranças, com as idas e vindas desses governos que não mudaram absolutamente nada na sua essência, mas que, em outros lados, né, o que não mudou também na sua essência é a nossa esperança, o nosso aguerrimento, como bem trouxe a nossa querida camarada aqui. Eu tenho no berço de casa, na experiência dos meus pais, na experiência da minha irmã, né, o que de fato é essa luta cotidiana. Desde pequenininho, eu me lembro também hoje buscando aí nas memórias, né, quando é que surge essa consciência política? Eu não sei se vocês fizeram esse exercício, né, porque eu sei que a maioria, se não todos aqui, tem essa consciência de aguerrimento, tem essa consciência de ira, né, essa iracúndia. Vocês já fizeram o exercício de pensar assim, nossa, mas quando é que surgiu isso em mim? Eu, durante muito tempo, eu comecei a pensar, mas quando que surgiu essa fagulha? E tentando trazer de volta essa memória, eu me deparei com um episódio da minha infância que eu, se não foi esse momento, eu adotei como, pelo menos, um símbolo disso, né? Eu lembro muito bem daquela Paraty prata que meu pai tinha, aqui conquistada no muito suor, quando ele foi lá trocar o seu pneu no borracheiro do bairro vizinho. Eu quis ficar no carro, lá com os meus 12 anos, não entendia muito do papo dos adultos, esse hoje que a gente tanto se apaixona, se interessa, se intera aí nas nossas conversas. Eu quis ficar no carro, e eu dei um playzinho lá no rádio do carro do meu pai, que eu gostava de ouvir, esse que tinha CDs com mix de música e tudo quanto é tipo, né? E, por coincidência, por, enfim, sei lá, do destino, começou a tocar uma música que falava de flores que venciam canhões, que falava em que os irmãos, independente de onde se estivessem, de braços dados juntos, a gente conseguiria chegar lá caminhando e cantando. E é Caminhando e Cantando de Geraldo Vandré, essa canção que ficou no meu inconsciente, mesmo que sem saber muito bem o que significava naquele momento, eu trouxe de maneira muito especial por toda essa caminhada, e que eu volto a me reencontrar, né, eu me reencontro novamente nessa idade, nessa fase jovem adulta aí, com tanto significado, com tanto amor, e que vê de fato que esses versos se tornaram boa parte da minha vida, né? E aí fui crescendo, cursei as escolas públicas, e o segundo momento momento muito especial assim, nesse desenvolvimento dessa consciência política foi quando eu cursei a ETEC Polivalente, a escola técnica ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, que inclusive conheci grandes amigos que estão aqui comigo hoje também, compartilhando dessa noite, e que o lema da escola era liberdade com responsabilidade. Ou seja, já trazia para a gente a consciência de que você precisa ter o consentimento de que para você conquistar alguma coisa você precisa ter luta. E essa luta, de fato, ela tem que estar coerente com aquelas das suas conquistas, né? E eu lembro de um episódio muito, muito especial, né? Logo no começo que eu comecei ali os estudos no Polivalente, meu ensino médio, em que subiu, lá numa das rampas, as pessoas aqui, os camaradas que conhecem a escola, vai saber de onde estou falando, ali no pátio, subiu lá naquela... Deixa eu só segurar um pouco a emoção, que senão você fala. Subiu lá na rampa, um dos nossos veteranos, na época André, né? E ele na frente de centenas de pessoas ali, né? Porque tinha aumentado o número de estudantes ali no Polivalente daquele ano, fatídico ano de 2008, 2009, mais ou menos. Ele bradou para toda aquela juventude escutar, sozinho ali naquela rampa, denunciando que a intenção da diretoria daquela escola naquele ano era de impor os uniformes, porque até então a gente não precisava usar uniforme no Polivalente, afinal, liberdade com responsabilidade, e que isso era uma afronta aos nossos direitos, e que a gente tinha que ter o direito de ser que nós somos, vestir o que somos. E eu comecei a ouvir aquilo, eu perdi um pouco do discurso também, tá? Porque eu não lembro muito bem de tudo que ele falou, mas aquilo me encantou muito, daquele aguerrimento, daquela coragem de você subir numa rampa, se dirigir a centenas de pessoas que fazem a menor ideia quem é você, mas de falar de uma ideia coletiva, de lutar por, de fato, uma consciência que ela permeava todos e todas ali, mesmo que aqueles que não sabiam, como nós, por exemplo, que eram os calouros ali naquele momento.
essa pessoa, o André naquela época, e que depois foi se descobrir com sua verdadeira essência, a Melina Alves, nossa grande camarada, nossa grande querida, nossa grande companheira, nossa militante aguerrida por esse ideal coletivo que a gente carrega aqui hoje, que eu trago no meu peito de memória, e que eu gostaria muito que tivesse aqui hoje conosco hoje, nossa grande lutadora e ensinante, que infelizmente a sociedade não estava pronta para receber ela, que acabou tirando a sua vida, que acabou se suicidando, né, porque a sociedade não está preparada para receber as pessoas do arco-íris, né, as pessoas trans, as pessoas que se entendem como são, apesar de não ter nascido como são. Essa foi uma das grandes professoras e educadoras da minha consciência política. E eu faço questão de trazê-la aqui hoje. Porque por mais que ela não esteja presente, a Melina vive e sempre vai viver nas nossas lutas. Quando eu me formei no Polivalente, com aquela fatídica momento complicado de você escolher definir sua carreira, né? Aos 18 anos você tem que definir o que vai ser pro resto da vida. Com tantas incertezas, com tantas inspirações, com tanta coisa para você pensar, eu só tinha uma certeza. Tudo que aquilo que me colocava na frente, que dava dinheiro, eu não gostava. Eu gostava de alguma coisa que fosse mais coletiva possível, que me desse mais abertura possível para tratar com as pessoas, que era aquilo que me dava mais vontade. Mesmo que naquela época ainda talvez não me aceitasse tanto com essa essência. Meus amigos aqui que me acompanham sabem muito bem do que eu estou falando. Então eu escolhi o caminho das artes. Fui cursar a graduação, bacharel e licenciatura em artes visuais pela PUC de Campinas, através do ProUni, que é uma universidade cara, privada, inclusive. E ali foi o meu berço principal dessa caminhada de militância que traz né, que traz até hoje, inclusive, que foi o movimento estudantil. Ali sim eu tive uma consciência política, ali sim eu tive um estudo, ali sim eu me debrucei junto com os camaradas, os companheiros ali, para pensar a política, para pensar as questões da juventude, as questões do mundo, né, aquilo que tudo era transversal ao nosso curso, que não se limitava só a artes visuais, a só ao universo da PUC, a gente começou a pensar o mundo. E ali eu fui entendendo que a juventude tem uma força muito maior do que simplesmente ser jovem, de que a rebeldia organizada é uma força transformadora. É uma força que, de fato, você consegue não só se mover adiante, mas você leva todos aqueles que estão do seu lado junto com você. E eu quis fazer parte desse movimento. Foi aí que, inclusive, um movimento muito importante para mim nessa caminhada, que a gente batizou de o Ato pelos 500, que mesmo debaixo daquele governo que se dizia pátria educadora, que fez os cortes em cima dos programas de educação, que cortou mais de 500 estudantes para terem acesso àquela universidade que já é cara através do FIES, a gente foi e botou a boca na urna, pegou o megafone, saiu lá na frente daquelas famílias angustiadas, porque não tinham condições de colocar os seus filhos ali dentro. A gente fez a denúncia, chamou a mídia, botou a boca no trombone, expomos a PUC, nessa que se diz filantrópica, né, Universidade Católica e tudo mais, que se diz em prol dos estudantes, em prol da comunidade, mas que não arredava o pé de abaixar o valor da mensalidade para que aqueles estudantes entrassem na sua universidade. A PUC nunca aceitou esse ato que a gente fez. Tanto é que em 2016, quando eu me formo, a PUC move um processo milionário de mais de 100 mil reais de indenização para cima de 6 estudantes. E desses 6, 5 eram membros do Centro Acadêmico de Artes Visuais, Elliot Sica, e um desses 5 era eu. Junto com esses camaradas, a gente tomou a certeza para a nossa vida de que é possível, sim, fazer um enfrentamento contra as grandes corporações, independente do poder que tivessem, porque tiveram poder. Moveram um juiz municipal, ali um juiz daquela comarca, da noite para o dia, para processar 6 estudantes covardemente, alegando que iam ocupar o prédio da universidade e que eu impedia a liberdade dos demais estudantes para frequentar suas aulinhas. Dane-se a preocupação que estava acontecendo no país. Dane-se todos aqueles estudantes, aquelas pessoas que estavam tendo seus direitos privados. Então a gente se orgulha muito mais até do que o nosso diploma de graduação, daquele processo que a gente carrega de ter afrontado a Pontifícia Universidade Católica de Campinas e de ter trazido isso como compromisso até os dias de hoje. Inspirados com esse movimento, em 2015, mais ou menos, eu me filiei ao PSOL, esse partido maravilhoso, que já foi tecido vários elogios aqui pelos camaradas que antecederam, e que, pela alegria maior ainda do universo, hoje faz os seus 15 anos de enfrentamento de existência. Um PSOL que a gente também não se iluda, ele está ameaçado, sim, por influências externas e internas, para que ele deixe de ser radical, como lembrou meu camarada Adriano aqui, mas que, se depender do nosso aguerrimento, das nossas essências, todas essas pessoas que estão compartilhando a sala hoje conosco, que estão lotando essa sala aqui, maravilhosamente bem com essas suas energias, a gente não vai deixar. Não vai deixar a gente esquecer que o S do nosso nome é de socialismo, porque é o horizonte que a gente quer construir junto aos camaradas que estão ombro a ombro conosco. E que, de fato, decorrência desse socialismo, aí sim a gente consiga a liberdade verdadeira. Porque a liberdade dentro desse sistema que a gente vive hoje não é possível, camaradas. Não é possível.
como consequência desse amadurecimento político, eu entendi que sozinho eu não ia conseguir fazer nada. Mesmo ali tendo a nossa coragem, nosso aguerrimento, nossa luta, sozinho nós não somos nada. Isso eu aprendi com os meus pais lá desde o começo, inclusive. Né? Aí só depois de todo esse tempo, toda essa vivência, todas essas pessoas com quem eu cruzei, que eu não vou conseguir falar todos os nomes aqui, mas que sem dúvida, boa parte delas estão aqui hoje comigo, presente, você amadurece a consciência e você percebe que para você fazer um enfrentamento na sociedade, você precisa estar junto. Mas não é estar junto só de estar junto. Não é, vamos lá, vou reunir aqui um grupinho. Não, junto, organizado, com um programa, com um horizonte e com comprometimento. Né? E foi na campanha do saudoso Plínio de Arruda Sampaio, aquele senhorzinho de 82, 83 anos, que ele vira para a rede nacional da Rede Globo lá e fala para os jovens. E eu lembro até hoje da frase que ele disse. Ele falou assim, ó, tudo bem se vocês não entenderem. O que eu disse aqui hoje, eu sei que tem suas complicações, não é todo mundo que entende, mas se o jovem entender o que eu estou querendo dizer aqui hoje, porque eu estou falando para o jovem, é ele que vai construir a sociedade que a gente está a fim de construir. Eu já me dou por conquistado, por vitorioso. Né? E eu quero convidar o jovem a meter o pé na porta, a chutar mesmo, a ser iracundo, a ficar com raiva, a questionar, a se rebelar. E esse chamado que aquele velhinho de cabelinho branco lá de 80 e tantos anos me fez, meu amigo, aquilo lá pingou na minha alma de um jeito. Eu falei, se eu não responder esse chamado, eu vou estar sendo incoerente com o meu destino. E aí eu venho ao encontro disso. Né? E cada encontro, né, foi me ajudando a compreender que não era simplesmente um acaso, né, mas o envolvimento com essas lutas, sim, que foi me fazendo compreender que eu estava fazendo parte de uma coisa muito maior, que era a luta secular dos trabalhadores. Essa luta, esse movimento, esse vermelho que a gente carrega nas nossas bandeiras, dos nossos semblantes, não é simplesmente uma tinta bonita que se destaca na multidão, não, camaradas. O vermelho que nós carregamos na bandeira é cada gota de sangue que os nossos antepassados, os nossos guerreiros e guerreiras, nossa juventude de séculos passados, deram em nome de uma causa gigantesca. É a causa da liberdade da humanidade, a causa dessa luta secular, desse movimento que, por mais que as elites desgraçadas, por mais que eles tentem reformular os seus livros de história para ocultar os nossos ensinamentos, por mais que eles comprem as mídias para não noticiar as nossas greves, por mais que eles nos difamem, inventando 1001 discursos de ódio, eles não conseguem suprimir, porque a essência da humanidade é uma essência de luta, é uma essência vermelha, é uma essência do nosso sangue, a cor do que nos pulsa por dentro e a cor do que nos jorra por fora quando eles estralam o nosso chicote em cima da gente. E tendo consciência disso, eu comecei a perceber que fazendo parte desse todo, eu precisava entender esse todo. Aí você consegue entender que nessa sociedade que a gente está aqui vivido, né, que a gente se submete, existe um sistema que não é feito de bons e maus, como alguns, inclusive, ainda insistem em tentar nos convencer. Não é simplesmente uma questão de moral, não é uma questão de, tem os heróis e tem os vilões. É uma questão de como é que funcionam as engrenagens. E você, dotado da ciência, desse conhecimento, desses estudos que nós temos, para compreender como, de fato, a gente vai transformar isso, entender como é que funciona o capitalismo, esse método de exploração que a gente está submetido, a gente começa a se armar das verdadeiras armas, das verdadeiras lanças que nos ajudam a enfrentar esse sistema de opressão, esse sistema de exploração. Que é isso, inclusive, que honra o nosso L, o nosso S, que dá decorrência do nosso L, nosso socialismo com a liberdade. Né? E hoje, trazendo aí a memória desses camaradas que tombaram no passado, a gente atravessa uma das piores crises da humanidade, atravessado por uma pandemia, né, com centenas de milhares de mortes aí em nosso país, e tendo como conveniência, conveniência, obviamente, mas conivência, desses governos protofascistas, desde Bolsonaro até João Dória e Omar Najara aqui em Americana. Não se enganem, não há nenhum tipo de desalinhamento entre eles, seja na esfera municipal até a esfera federal, inclusive mundial, dentro desse sistema que a gente está falando aqui. Porque no ano de 2020, meus camaradas, meus queridos, a democracia burguesa, essa que a gente está chamando de jogo dos ricos, essa que tem dono, que as elites dos sobrenomes que ditam, que dá os tabuleiros para a gente jogar, que dita as regras e que é o dono da bola, que nos chama para votar de 2 em 2 anos e que a gente não veio para continuar com essa ilusão, o PSOL cumpre um papel histórico na cidade americana, no Brasil e no mundo. Né, que os socialistas vêm para falar de socialismo, de revolução e de um horizonte que a gente precisa construir porque é comum, porque é do interesse de todos nós que construímos essa cidade. Em 2020, nós lançamos a nossa chapa, pequena, mas muito aguerrida, muito concisa, muito comprometida, para de fato levar adiante todo esse ensinamento, toda essa carga histórica que nos é muito cara, até por um comprometimento com essas pessoas que tombaram no passado, como eu disse aqui. Né? Nós, os socialistas, a gente não vem para dizer que está tudo bem, que a gente sente a dor de um irmão, de uma irmã de classe, onde quer que sofra no mundo,
que não acredita nesse mundo livre, enquanto existia a exploração do homem pelo homem, que enquanto existia a concentração brutal de riqueza e de poder para uma elite, enquanto uma desigualdade que produz fome, terror e violência, enquanto existia o machismo que faz das mulheres produto do patriarcado, enquanto existia o racismo que não acabou com a abolição, que preenche a juventude das periferias ou nas covas ou amontoados nas presídios desse país, enquanto existir condições desumanas para toda a classe trabalhadora, essa que de fato constrói com suor e sangue a nossa cidade de Americana, o nosso estado, o nosso Brasil e o nosso mundo. Né? Nós que de fato não viemos trazer milagres e nem mentiras. Nós que a gente não acredita em heróis de capa, mas sim na força de guerreiros e guerreiras como vocês, como nós todos aqui, que construímos essa cidade com suor e com lágrima. Nós convocamos, nesse momento de festa, mas de um brinde à nossa luta que nos une, convocamos a cada um e cada uma presentes aqui a construir nos seus bairros, nas comunidades, nos círculos de trabalho, de estudo, de amigos, de famílias, a se levantarem. A fazer como o Plínio de Arruda Sampaio nos convocou uma vez. A se rebelar, a chutar o pé na porta, a falar que nós viemos e a de fato a mostrar que essas carinhas bonitinhas que vocês viram aí, se vocês estão acompanhando no final de semana passado, estão cada vez mais se mostrando que são só novos frascos para velhos venenos, meus queridos. Esses que vêm a se brindar de falar que vamos mudar aqui, vamos mudar acolá, não tem nada de novo para apresentar para a gente. Porque o novo já nasce velho. O velho, esse que a gente quer varrer para debaixo da história, para a lata de lixo da história, nada nos interessa. O que há de novo já foi dito. O que há de novo já foi tentado, só que foi suprimido. As nossas lutas são incessantemente golpeadas, camaradas. A gente precisa resgatar, de fato, esses ensinamentos que os nossos ancestrais e os nossos guerreiros que vivem hoje, ainda hoje, têm a nos ensinar. E, de fato, é isso que eu venho convocar, já encerrando a minha fala aqui. Eu peço desculpas pela demora, inclusive, mas a convocar cada um e cada uma a serrar ombros conosco, a fazer essa construção de dentro, de baixo para cima, contra os de cima, porque é nisso que a gente acredita. A política do cotidiano, do afeto, da união, do laço, a que, de fato, a gente constrói no cotidiano, e a fazer, de fato, a dizer, né, esse não que está preso na nossa garganta, né, não esse mundo de miséria, e a gente construir, de fato, né, essa sociedade verdadeiramente justa, igualitária, um país e uma cidade soberana, uma cidade que atenda aos interesses de quem constrói, de fato, ela, né, e, enfim, conquistar uma vida plena a todas e todos. Quero dar minha saudação, meu agradecimento final a cada um de vocês pela paciência, pela presença. Avante, até a vitória, e estejamos juntos, porque a luta é grande, mas o nosso aguerrimento, o nosso comprometimento é muito maior. Obrigado, meus camaradas. Eu quero fazer, para aproveitar aqui a deixa, para fazer um convite aos queridos e queridas que se inscreveram no formulário para dar uma palavrinha. Eu vou começar pela minha queridíssima Maria Clara Zágua, não sei se ela está aqui. Maria Clara, você está aí? Eu tô aqui sim, Bruno. Eu só não consigo ligar minha câmera, porque eu tô pelo computador. Sua voz já basta muito, querida. Nossa, eu não sei nem por onde começar, assim, né? Por mais que isso seja um grande clichê. Mas, bom, eu vou ser bem sincera. Eu tenho 16 anos e desde pequena eu sempre fui muito crítica. Só que, tanto por causa da minha idade, quanto por causa do meu gênero, enfim, por entre muitas outras coisas, eu sempre me senti muito pouco representada e eu sempre senti que as pessoas nunca me deram voz para as coisas que eu tinha para falar. Mesmo que eu tivesse muitas coisas para falar e mesmo que eu tivesse uma energia potencial. E eu acho que o Bruno representa tudo isso para mim. É uma pessoa em que eu realmente posso confiar, uma pessoa que realmente sabe do que está falando, uma pessoa que é jovem, que tem literalmente e comprometidamente esse compromisso mesmo de renovar a política até onde a gente pode, né? Porque a gente sabe que essa renovação só vem com uma revolução, mas principalmente uma pessoa que me mentoria, que me dá muita motivação, que tira uma energia que, caraca, eu não sei nem da onde que tira, para sempre falar com todo mundo, para pegar aquilo que a gente tanto gosta, principalmente na RB, na JRB, de ficar estudando e falar, gente, a gente tem que fazer alguma coisa com isso para fazer para as pessoas, a gente tem que colocar isso na prática. Enfim, é uma pessoa que eu realmente confio muito mesmo e eu acho que está no caminho certo. Eu acho que é isso.
Obrigadíssimo Tenho pela fala. muitíssimo orgulho de estar nos mesmos coletivos que você, de ter conhecido você, e eu só tenho a agradecer também. O crescimento é todo meu. Lembra da juventude aguerrida que a gente falou? Olha aí. 16 anos com uma potência tremenda. Maria Clara nos ensina todos os dias, quando levanta a voz contra todo esse sistema gigantesco, mas que se apequena diante de uma grandeza como essa. É uma honra ter recebido sua fala, querida. Agradeço muito. Rosana Vaz, você é a próxima da minha lista. Quer falar? Ixi, tá sem som. Só para mim? Acho que tá para todo mundo sem som. Nossa, eu tô com... Agora sim. Beleza? Eu tirei o fone. Bom, falar com vocês, assim, com você e de você é um prazer muito grande. Por quê? Gente, quem me conhece, né, a Miriam que me conheceu mais, porque eu fui aquela jovem que tinha toda essa sede e fui muito podada. E eu desisti da política. E, de repente, eu sou aceita, né, por vocês. E aí eu chego num partido e começo a ver você, né, Bruno, que sabe o que fala, sabe o que quer, tem foco. E, acima de tudo, né, não desiste fácil e contagia. Isso nos fortalece muito. Então, assim, para mim é um resgate. Eu tinha desistido da política, inclusive depois de tudo que aconteceu com a Americana. E quando eu tentei me engajar em alguns lugares que, na época que eu estudava, Cara Pintada, PT, você é família de quem? Viu? De uma mãe tecelã e um pai metalúrgico. Ninguém. Então, não tem espaço, né? Não tem espaço para você. E aí eu me fechei muito. E hoje, além de estar aprendendo muito com vocês, inclusive com você, jovem, acredito muito e, assim, desejo o maior sucesso do mundo, de todo o coração. Tá bom? Tudo de bom. Obrigada. Eu que agradeço, minha querida, uma honra. A Rosana acabou de chegar e chegou com tudo. Ela chegou fazendo valer as palavras do Plínio, chegou metendo o pé na porta. Dá licença, eu quero entrar, quero construir, sou muito bem-vindo, então vou fazer valer aqui a minha presença. Né? Agradeço muito, querida. Você vem para engrandecer o nosso coletivo. É disso que nós somos feitos, né? Não de sobrenomes, de coragem. Exatamente, coragem. Obrigada. Sucesso. Obrigado, querida. A todos nós. Eu vou convidar a Denise Moreira. Você quer fazer uma fala, Denise? Quero sim. Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui. Ai. Bom, gente, boa noite a todos. O meu nome é Denise Moreira. Eu sou moradora aqui da cidade americana mesmo. E eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu apoio à pré-candidatura do Bruno Canova. O Bruno, eu acredito que ele está vindo para quebrar essa hegemonia da elite americanense na política, e eu tenho certeza que ele vai trazer efetivamente um programa que paute nas condições reais da vida do trabalhador aqui de Americana. Eu considero que as suas propostas e seu projeto político lhe assegure com tranquilidade exercer um excelente mandato como vereador aqui na cidade de Americana. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar a todos para fortalecer essa rede e manifestar o seu apoio a ele. Bruno, tamo junto. Ai, que maravilha. Agradeço muito, querida, de verdade, de coração mesmo. A Denise, inclusive, representa essas pessoas que eu tive a honra e a alegria de conhecer já nessa curta caminhada, né, de falar para público, né, da gente vir, de fato, apresentar a pré-candidatura, e que ela viu lá uma esperança no que a gente tinha a dizer. E que nos fortalece, porque quando a gente sai nessa tarefa, que é muito difícil, que já é tomada pelos ricos, aí, pelos donos do poder, dos donos da mídia, os sujeitos de sobrenome, e quando a gente encontra um respaldo, uma guerreira como ela, né, de pessoas como muitas das que estão aqui hoje, né, nos dá uma força tremenda. Então eu agradeço muito, de fato, viu, Denise, pelas suas palavras, pelo seu apoio, que a gente vai precisar, porque a luta é grande. Eu ia chamar minha irmã, mas acho que minha irmã está em aula, que ela se inscreveu aqui, então eu vou passar
Jones, meu camarada, gigantesco, dê a honra para nós. Boa noite, camaradas. Uma saudação a todas e todos. Bom, se a gente chegou até aqui, a gente sabe quem é o Bruno, né? Esse camarada que vale a pena ter ao nosso lado e vale a pena a gente estar ao lado dele, né? Agora, o que a gente precisa se perguntar é aonde a gente vai chegar a partir daqui. E aonde a gente vai chegar é na vitória. Mesmo que seja a mesma vitória do Plínio. Preparar o terreno. Coisa linda da mamãe. Acho que o Denis, se puder fechar o áudio. Mesmo que seja a vitória do Plínio, preparar o terreno para aqueles que vêm depois da gente, né? Porque o que nós somos revolucionários, né? O Bruno é um camarada de muito valor e não foi uma ou duas vezes que a gente teve essa conversa, né? Até onde a gente está disposto a ir. Só que, para a gente chegar na vitória, daremos um passo de cada vez. O passo que a gente precisa que seja dado agora é esse que ele está dando, né? Utilizando desse momento eleitoral para fazer a denúncia da estrutura capitalista, né? Propor a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras e usar essa ordem burguesa, né, para agir contra a ordem. É por isso que nós, né, os militantes da Revolução Brasileira em Americana, nós nos propusemos a fazer um verdadeiro sacrifício, né, por apoio ao Bruno. Não sei se todos conhecem a tendência à Revolução Brasileira, mas os caras, eles não querem de forma alguma nenhum vestígio de liberalismo, mesmo que seja a aparência da esquerda liberal. E o Bruno é um camarada que carrega todas as bandeiras do PSOL e carrega com orgulho, né? Não porque ele seja da esquerda liberal, mas porque ele conhece cada um e ele sabe que existe um revolucionário dentro de cada um de nós. Agora, o que eu queria falar para você, Bruno, é que eu estou disposto ao que der ou vier aí, né? Nós conhecemos uns aos outros, não conheço todos do diretório, mas já conheço algum, e eu confio muito em você. Eu acredito que você vai conseguir essa cadeira, apesar de eu não estar me colocando à disposição para ser um funcionário seu, eu estou à disposição para me sacrificar aí para ajudar você nesse pequeno passo rumo à revolução. Tenho muito orgulho de conhecer você, de estar na luta junto com você, e adiante à esquerda sempre e num ritmo acelerado, porque temos pressa. Valeu, camarada. Um abraço. Casou muito bem os lemas, hein, camarada? Grandíssimo Jones. O Jones é um cara, quando a gente lembra que a militância tem que ter uma disciplina para chegar lá, eu não conheci, olha, de verdade, eu não conheci ninguém que tem uma disciplina maior que esse cara, gente, de verdade. Era o exemplo, assim, de que quando eu esquecia, ou eu me fazia preguiça para ler algum texto, alguma coisa, eu sabia que o Jones ia ser o primeiro a me cobrar, porque eu sabia que o sujeito leu. O cara comprometido nas suas tarefas, na sua teoria, no seu comprometimento de fazer um aguerrimento da vida, a sua luta. O Jones também é um camarada que me inspira muito, que engrandece a nossa radicalidade necessária, que fez valer aí as nossas esperanças na Revolução Brasileira, e que de fato é um apoio gigantesco de importância para mim. Obrigado mesmo, camarada. Fico muito honrado com a sua fala aqui hoje. Davi Spiller, falando dos antigos, hein, Davi? Minha Nossa Senhora, você me escuta bem, Bruno? Muito bem. Puxa vida, eu estou um pouco emocionado, sendo bem honesto. É uma profusão de memórias, Bruno, que
Eu vi pessoas falando que te conhecem há muito tempo, pessoas que lhe conheceram na rua. Eu o conheci na escola, naquela segunda parte que você disse lá no Polivalente. Não era meu veterano, estava no segundo ano, eu no primeiro, mas o Bruno sempre foi uma coisa assim, uma presença, não só pelos seus 2 metros de altura e por essa voz que retumba, essa coisa maravilhosa, mas pela afabilidade, pela amizade. Eu vejo aqui o Renan, vejo o Gabriel, também são pessoas dessa época que eu lembro com muito carinho. E eu me lembro, nós tínhamos alguns grupinhos na escola, meu grupinho era muito amigo do grupinho do Bruno, ali aquela coisa toda, mas o primeiro grande encantamento que eu tive com o Bruno foi com a poesia dele. A maneira com que ele escrevia, com que ele dizia, com que ele mesclava algumas palavras, eu me sentia extremamente representado. E preciso dizer aqui, Bruno, é uma confissão, eu morria de inveja, porque eu queria escrever igual, nunca tive essa competência, apesar de ter sempre tido a vontade. E o Bruno, desses 10 anos, sempre foi extremamente paciente e afável comigo. O Bruno falou muito bonitamente de André e Melina, que são a mesma pessoa, e eu me lembro com muito carinho de Melina, mas eu devo dizer que o Bruno foi um aluno muito melhor do que eu. Eu fui um aluno meio desviado por um tempo. E se estou hoje, da maneira com que estou, totalmente à esquerda, é muito por culpa da paciência, da ternura e dos incessantes debates que eu tive com o Bruno. Incessantes mesmo, assim, eram várias e várias horas. E nunca houve algum tipo de desrespeito ou algum tipo de animosidade entre a gente. De maneira que, conhecendo o Bruno como eu conheço, tendo ciência do que o Bruno representa, é um enorme orgulho para mim ter o Bruno não apenas como um candidato do PSOL, mas vendo uma expoência de toda essa concretude de ideias, esse corpo, essa construção teórica e prática e humana que eu tanto acredito. O Bruno, para mim, é a personificação do que pode-se dizer no microcosmo de uma sociedade humana, justa, coerente e o mais includente possível. E isso, nesse momento tão violento em que a gente vive, é mais do que revolucionário, Bruno. Eu não sei que palavras que seria. Você é muito melhor do que eu. Deixo aqui a deixa. Mas é um momento deveras muito difícil. É um momento de desumanização das pessoas. As pessoas são vistas como serviços, como produtos. A sua existência é, por si só, privatizável. A existência consome. É um momento de violência, e não só a violência física, mas é da descaracterização da pessoa humana. Todas as formas de descaracterização simbólicas, com culturas indígenas, com culturas populares, com pauperização de direito, com destruição de seguranças. É uma síntese que o mercado, esse ente abstrato, mas que, na verdade, é regido por um monstro que é o capital, regule nossa vida dessa maneira. O Capital, inclusive, Bruno, que uma das nossas referências mais queridas, o Milton Santos, disse que é o mais duro de todos os tiranos da história. Milton Santos sempre impecável. E aí, meu camarada, eu falo para você, os caminhos não são fáceis, o sistema é podre, nós sabemos que a única solução para o capitalismo é que ele vá para a lata de lixo ao qual ele compete, porque ele é intrinsecamente pautado em desigualdades, exploração, morte, mas é com você, com pessoas como você, que eu tenho certeza de que uma mudança é possível. E é claramente perceptível isso quando vemos que a sua live tem 50 pessoas que estão aqui prestigiando a sua candidatura, ouvindo seus ideais, comungando com isso. E, Bruno, eu sei que o tempo é curto, e da mesma maneira com que eu diria que a primeira grande impressão que eu tive sua foi sobre a sua qualidade de poesia, sobre o seu arfã literário, eu gostaria de terminar essa minha fala
com um pequeno trecho literário, se você me permite. Eu queria citar um trecho da Cecília Meirelles, que lá pelas tantas, no seu romanceiro da Inconfidência, ela diz o seguinte, Bruno: consolo para todos nós. Pelos caminhos do mundo, nenhum sonho se perde. Há os grandes sonhos das mulheres e dos homens, e há a força surda dos vermes. Essa live com essas pessoas e a sua candidatura com certeza, um vermífugo contra esses vermes nojentos que há tempos se consomem da política e do poder. Bruno, a você, só o que eu desejo é rumo à vitória, meu camarada. Ah, eu tô aqui batendo palma. Esse cara, ele fala que tem inveja do jeito que eu escrevo, e eu tenho inveja do jeito que ele fala. Eu aprendi a falar com esse cara aí, esse camarada meu, ó, que com certeza nessa incessante discussão que nós sempre tivemos e tal, e eu ficava lá com os meus botões, falei, caramba, eu preciso aprender a falar bonito assim. Eu levava isso para casa. Eu tô chegando lá, Davi, eu prometo que eu chego lá. Meu filho, você já é melhor que o Abu Janra, tenho que dizer. Nós somos filhos do Abu Janra, saudoso Abu Janra, porque nós somos apaixonados por provocações. O Davi veio para nos provocar. É com provocadores que eu quero serrar a trincheira. Eu não quero com conformista, com um sujeitinho bonitinho, com perfuminho, com roupinha limpa, porque a gente não veio aqui para isso não, a gente veio para bagunçar. E como disse o Davi, que lembrou bem, que às vezes até eu me esqueço, que eu já me arrisquei poeta, Davi. Eu quero restaurar aí o nosso camarada, nosso gigantesco, Leon Trotsky, que diz que a revolução vai trazer o pão, mas também vai trazer a poesia. Camaradas, como eu disse, a nossa trincheira aqui hoje ela é intermunicipal. E eu quero convidar um representante dessa intermunicipalidade, eu não sei se ele está aqui ainda, que é o meu camaradíssimo Gustavo França, lá de Paulínia. Você está aí, Gustavo? Boa noite, estou sim, com toda certeza. Vou falar um pouco. Primeiramente, eu queria saudar a todos que estão aqui, inclusive nós quase 50 pessoas, é muita gente, e ainda mais para um partido que está se consolidando, se desenvolvendo, a gente até se assusta um pouco. Na nossa própria convenção não teve tantas pessoas assim, mas a gente sabe que tudo isso é justamente para a gente construir, né? Então, eu queria saudar todos, inclusive os futuros prefeitos, o vice-prefeito Adriana e o Adriano, o futuro vereador Bruno, tenho máxima certeza que a vitória já está aí. Eu queria só colocar um ponto. Teve esses dias atrás, eu estava refletindo um pouco sobre o que é a juventude, e a juventude, eu cheguei numa compreensão de que a juventude, ela é um estado de espírito. Ela não é apenas um período da vida no qual a gente passa, porque a juventude é aquele período na onde que a gente se rebela contra o enquadramento, que ele é incessante. O enquadramento da vida que foi imposta para nós. E eu acho que essa candidatura, ela representa justamente isso. Ir contra aquilo que está imposto, essa sociedade dos ricos, essa sociedade das elites que ela construiu e que justamente é contra os anseios de quem realmente constrói. Tenho máxima certeza que vocês vão construir algo lindo, maravilhoso, dentro da poesia, né, que vocês estavam, inclusive, dizendo. Vai ser algo poético, algo que vocês vão poder relembrar futuramente e poder até fazer livros, porque isso é a construção, isso é o desenvolvimento. E a vitória está aí. A vitória é só questão de data, porque eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Não tenho muito a falar, a gente se conheceu por causa desse período eleitoral que é extremamente forte, né? Muita coisa acontecendo, muitas coisas a gente precisando falar com outras pessoas e a gente vai se engajando. O pessoal de Americana, inclusive, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado para nós de Paulínia. E no que a gente puder ajudar, nós já nos colocamos à disposição. Infelizmente, eu acho que não teve muitas pessoas de Paulínia que conseguiram participar desse momento. Inclusive, eu fico extremamente feliz por representar o pessoal Paulínia e nós confiamos em vocês, acreditamos que vocês vão chegar muito longe. A vitória é questão de tempo, camaradas. Abraço.
Grande Gustavo França, meu camarada gigantesco. Para vocês verem que a nossa luta ela não tem fronteiras, como eu estava falando, né? De Americana, Paulínia, Campinas, Sumaré, Cosmópolis, Vinhedo, toda a nossa região aqui está sendo tomada por esse sol da esperança, que eu tenho certeza, conhecendo o Gustavo como eu conheci, por mais que seja pouco tempo, camarada, os grandes laços, né, esse afeto que a gente traz, não é uma questão necessariamente de tempo, mas é desse espírito, dessa energia, desse engajamento, que eu tenho certeza que você tem. Porque eu tenho conhecido, a gente tem trocado muitas conversas a respeito das angústias, mas também da esperança, que esse momento nos abre, né, que você tem conquistado muito em Paulínia também. Você tem muita gente e que está fazendo isso de maneira muito grandiosa para conquistar, para trazer para o lado da nossa trincheira, para desencantar das falsas esperanças e reencantar a nossa luta, que de fato é essa sim que a gente tem que levar até o fim. Então, muito obrigado por você ter trazido as suas palavras aqui hoje, é uma honra. E os camaradas de Paulínia podem contar com a nossa trincheira, que ela está sempre aberta para a gente. Luiz Capelete, você está por aí, meu querido? O Luiz estava caindo e voltando? Acho que não, né? Francisco, meu querido Francisco César, você está por aí? Também, pelo jeito, não está. Eu estou chamando esses nomes das pessoas que se inscreveram para fazer as falas, tá, pessoal? No final eu vou deixar aberto o microfone para quem quiser. Meu camarada Pedro Chiquite, está por aí? Opa, tô sim. Pera aí, eu vou ligar a câmera. Foi, né? Foi. Tá. Nem sei por onde começar, né? Porque o pessoal vai falando e daí rouba o que você vai falar, né? O pessoal vai falando e não chega na minha vez, não tem o que falar, né? Então acho que para começar, assim, né? Eu vou aproveitar aí que fizeram uma referência literária, vou fazer uma também, né? Vou citar aqui um poema do Grande Brecht, que ele fala o seguinte: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há aqueles que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida, estes são os imprescindíveis. Eu acho que esse poema, né, ele tem muito a ver com o que o Bruno é, né? Que desde essa juventude, né, desde do primeiro momento que ele se conectou realmente com o pessoal, e antes disso, dentro da universidade, dentro do ensino básico, se apegando a essa militância, eu acho que esse é o exemplo do que é um militante que a gente precisa para construir efetivamente um sistema novo, colocar isso de ponta cabeça e mudar e fazer uma revolução, né? E ainda mais aqui na nossa pequena bolha de Americana e dentro de um partido de esquerda que ainda tem pequenas proporções, né? Que Americana no nível nacional no geral, né? Ele traz essa mudança sem medo, né? Sem medo de julgamento, sem medo de perder voto ou ganhar voto, sem medo de se mostrar e de falar o que ele pensa, mesmo num país hoje que eu acho que para todo mundo aqui que tá aqui sabe que tá cada dia mais assustador falar de política de um jeito revolucionário, né? A Maria Clara falou lá, nem sei o que falar, ela falou tudo o que eu queria falar, mas só para falar um pouco mais dessa questão da juventude, né? Para quem não me conhece, tenho 16 anos também, e eu entrei nisso, no pessoal, no geral, na militância, por causa do Bruno, né? Do nada, assim, ano passado, veio um hippie de cabelão falar comigo, eu falei, que isso? E daí começou a falar comigo, falou uns papos de revolução, falou um papo de esquerda, de mudar o sistema. Então eu falei, eita, acho que ele tá certo, né? E daí acho que foi a partir daí que eu falei, acho que eu tô com esse cara, né? E com o tempo, acho que só foi se firmando, e não tem, eu acho que outra pessoa que representa mais a juventude em Americana do que o Bruno. Então eu tenho total confiança nele, e eu não tenho nem o que dizer. Só isso mesmo. Só isso? Quem dera. Foi muito. Foi muito de grandiosidade, não de tempo, né? Eu, por mim, passava horas a fio aí ouvindo, né? Como se a gente faz nossas conversas aí pelo WhatsApp da vida, pelos grupos, né, Pedro? O Pedro é um gigante, mais uma dessas juventudes que a gente tem uma honra de compartilhar as nossas lutas, as nossas esperanças, mas também a nossa angústia, né? Porque quando a gente tomba, a gente tem a grandeza desses camaradas aí para nos levantar. E o Pedro, eu vou fazer uma declaração pública aqui. O Pedro, cara, ele me provoca uma inveja. Porque eu, se com 16 anos eu tivesse a consciência desse rapaz tem,
esse aguerrimento, essa luta, essa força, essa consciência de saber muito bem que lado que está na história, sabe? Porque tem muito adulto aí, dos seus 30 e tantos anos, boa fita, né, boa pinta e tal, que ainda não se ligou de qual lado que participa da história, que ele precisa estar na história, de fato, né? Esse rapaz aqui, ele desfila a consciência política, gente, tem de esbanjar. Então é uma honra tremenda tê-lo aqui conosco, Pedro, eu agradeço muito. Ele que, inclusive, junto com a Maria Clara e o Jones, né, encampam aqui a construção da nossa Revolução Brasileira e Americana. Eu ia chamar o Renato, mas acho que o Renato já saiu, né, Renato? Não responder porque saiu, né? Saiu. Eliane Tonon, você tá por aí? Eu não consigo ver o rostinho de todo mundo. Acho que a Eliane também não tá, né? Por fim, então, eu vou abrir a fala para as pessoas que se inscreveram no chat, e depois dessa pessoa que se inscreveu, que é a Miriam Naves, minha queridíssima, que eu vou chamar aqui agora, vou ter a honra de chamar. Se vocês se sentirem a fim de falar, né, vou deixar o microfone aberto, e daí, por fim, a gente vai encerrando nossa noite maravilhosa aqui. Miriam Naves, nos dê a honra gigantesca, por favor, da sua presença. Nossa, eu tô, de verdade mesmo, eu tô tão emocionada que eu acho que eu vou começar falando, já que falaram tanto de poesia, eu vou falar de música. Vou falar de música, olha que prepotência. Olha, Bruno, de verdade, sabe? Quando eu te ouço, eu penso em música, sabe aquela que diz assim, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Então, quando você fala, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho quase 70 anos, ele é um jovem, pode ser meu neto, e eu queria tanto poder ter essa sabedoria, essa articulação, essa capacidade. Não é só do discurso, não, você passa a sinceridade, você passa a honestidade, você convence porque você... Sabe a física quântica que fala que mede energia? Parece que está aqui explodindo de energia verdadeira, genuína, franca. E isso dá um monte de sentimento, cada um melhor que o outro, né? Porque, na verdade, o Jonas está aí, a gente participou de tantas, né, de uma luta danada enquanto no Tribunal de Justiça. O outro que está aqui também é o Renan, são jovens. E a gente parece que aqui sintetizou, a gente teve essa esperança, tem esperança nessas greves do TJ, a gente viu quanto que foi importante, somente essa de 2010, histórica, mas parece que agora a gente canalizou o que teve de bom no meu caso, nesse passado, e eu acredito que o Jones pode falar a mesma coisa, o Renan também no tribunal, porque é muito difícil estar no tribunal de justiça, então... E agora, com o pessoal, sintetizou, sabe assim, olha, agora aqui eu me encaixo. Até que, enfim, achei minha tribo, entendeu? Com quase 70 anos. E essa alegria, gente, é muito grande mesmo, é verdadeira mesmo. E você, Bruno, puxa vida, viu? Olha, você tem meu voto. Tem meu voto. Tem que estar lá passando inveja nesse pessoal que não passa nada de verdadeiro, pode pagar o que quiser, pode ter a fortuna que tiver, o sobrenome que tiver, mas você assiste e fala assim, nossa, que vazio. São palavras, de repente, que eles aprenderam, né, do ponto de vista literário, às vezes até está adequado, sem erro de português, está bonitinho, mas é falso, é vazio. E eles devem ficar com uma inveja danada, porque aqui nós estamos com todas essas pessoas que estão realmente, de fato, é verdadeiro mesmo. E outra coisa do PSOL que me encanta, agora eu estou até me perdendo, porque tanta coisa que eu preciso falar, é que no PSOL essa diversidade, nós temos idosos como o Plínio, né, que vocês acabaram de ver, e a Luísa Erundina, e ao mesmo tempo esses jovens com a mesma sabedoria, como que é possível alguém tão jovem como o Pedro, por exemplo, como o Jones, como o Renan, e a Ana, e tantos outros por aí, que de repente eu fico assim, olha, tudo bem, o Plínio a gente até entende que teve tanto tempo, mas como vocês conseguiram, sabe? E isso me encanta mesmo. Então, assim, a Rosana falou, e ela foi minha estagiária há 25 anos atrás, que ela desencantou com a política, né? A política, eu tô falando a partidária, que eu também nunca tinha me filiado a partido nenhum. Mas o pessoal está nos desencantando. A gente, de fato, já ouviu dizer no discurso que política é uma coisa bonita, né? O que é feio é politicagem. Mas agora a gente está vendo isso de uma forma concreta, vocês estão mostrando isso para nós. E quando o Bruno fala, ele passa uma coisa
é assim, na boca dele sai o que o coração tá cheio, de verdade, sabe? Sem nenhum... Parecendo piegas, mas não é pieguice, não. É o que eu sinto mesmo. Ele passa, ele transmite o que está dentro do coração e não dá para duvidar. Não dá para duvidar. Então, gente, olha, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Bruno, por estar me ensinando tanta coisa nessa altura da minha vida. Eu acho que a gente precisa de gente assim para ter essa esperança, né? Que o Paulo Freire fala que é do verbo esperançar, não é do verbo esperar, né? Quem sabe faz a hora, espera acontecer, e nunca é tarde, pode ter 70 anos, a gente fica cheio de esperança em qualquer idade, né? Porque aqui já foi falado que idade não é uma questão cronológica, né? Juventude não é cronológica. É isso, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu estou até emocionada, acho que eu vou ter que parar por aqui, em respeito aos outros que ainda vão falar também, né? Obrigada, gente, de coração. O Miriam, eu que tenho que agradecer, minha querida, imensamente. A Miriam, gente, quando ela decidiu se filiar conosco, né, construir efetivamente o nosso partido, e olha que já tinha bastante gente na nossa trincheira, foi a primeira vez que me deu um estalo de falar, nossa, então a gente está sendo sério mesmo. Porque uma menina de quase 70 anos, com a força que tem, com uma história de vida que tem, com uma luta gigantesca, que eu já conhecia dos movimentos populares, eu já admirava ela imensamente quando estava caminhando conosco nas ruas, aí nas greves, nos atos, em todos os enfrentamentos que a gente fez. Virar para a gente e falar assim, olha, eu vou dar meu voto de confiança, eu vou assinar a ficha aqui, eu quero construir com o pessoal, porque eu nunca me filiei a partido nenhum e agora está construindo com a gente. Eu falei, olha, cumpri minha função. Eu construí a organização séria, comprometida que eu queria, porque para uma menina dessa estar construindo com a gente, olha, Miriam, obrigado mesmo, de verdade, você é gigante essa luta. Nossa pré-candidata a vereadora, Miriam Naves. A gente vai estar junto. Eu vou guardar um pouco as palavras para falar de você, porque eu sei que vai vir sua plenária. Inclusive, já faço o merchan aqui, participem da plenária da Miriam, gente. Gigantesca, eu tenho que estar junto com ela também. Camaradas, encerrei as falas dos inscritos, deixo o microfone aberto. Bruninho, acho que é o outro que se inscreveu aí, né, Bruninho? Deixa eu ver se tem mais alguém antes de você. Não? Meu xará, faça as honras, o microfone é nosso. Boa noite a todos e todas. Eu queria lembrar só de um fato. Eu fiquei aqui me segurando para não falar, para deixar os outros falar, mas não teve como. E ver uma pessoa que a gente conhece aí militando com a gente. Eu acho que eu fui o cara, nos últimos 7 dias, que mais encheu o saco do Bruno. Porque ele está no trabalho que tinha que terminar, e terminou e saiu brilhantemente, como a gente pôde perceber. Mas eu queria lembrar 2 coisas do Bruno que eu acho que é uma marca registrada dele. Eu conheci o Bruno no Comitê contra a Reforma Política, antes ainda das greves de julho, 2 anos atrás, 2 anos antes das greves, né? E lá, nas primeiras reuniões eu não ia, eu não fui porque eu tinha uns compromissos, e o pessoal falava assim, o Bruno Canova vai fazer isso, o Bruno Canova ficou de ver isso. Caramba, quem que é esse Bruno Canova? Porque eu não conhecia. E aí eu já imaginei que ele tinha uma ligação com o pessoal do MST na época, porque ele estava também lá na época, atuando lá. E aí a gente foi conhecendo e se aproximando um pouco e pôde perceber que aquele Bruno Canova, que era só imaginação, que a gente ficava pensando quem era, ele se materializa na luta diária do dia a dia e se concretiza realmente na luta, né? Eu nunca vi um cara que sempre esteve nos momentos mais difíceis que a gente fez. Eu lembro que na greve, no enfrentamento que a gente teve da questão do racha com o sindicato lá, ele foi um cara ponta firme que levou, que sustentou, não tem medo de conflito, não tem medo de cara feia, é um cara que, se estiver na Câmara, vai enfrentar de igual para igual
esses caras que historicamente a gente tem feito e vai trucidar mesmo na palavra. Então, assim, Bruno, eu não podia deixar de falar, dizer assim, a alegria realmente de poder militar do seu lado, cara, porque você é o cara que me anima a militar de fato, assim, que me inspira, que me leva, que cobra quando tem que cobrar e que ajuda. Então, você é um cara que a Câmara precisa no momento histórico. Aliás, você não, tá? Eu não vou correr o risco, Bruno, de personalizar, porque eu acho que não é isso. O pessoal precisa de você para fazer esse pensamento, porque a gente vai precisar de pessoas assim, e a gente sabe que o nosso grupo que foi construído aí para fazer essa luta é formado de grandes combatentes de verdade mesmo. Quem estiver lá vai estar, de fato, combatendo a guerra que vai ser preciso fazer nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Então, assim, parabéns, a gente vai estar junto com todo mundo aí, te apoiando, te sustentando, lutando com você, para a gente poder fazer uma boa campanha. E o resultado é aquilo que o Johnny fala, né? Pelo menos a semente o pessoal vai lançar esse momento, de debater essa cidade como ela tem que ser debatida, rasgada mesmo, sem medo e sem ódio de ninguém. Então, parabéns, eu acho que eu não podia deixar de falar, porque assim, você é o cara que materializa tudo isso que a gente está vivendo hoje dentro do pessoal e dentro da militância social, política, aí tá. E a alegria, deixa eu fazer uma parte, a alegria de ver o Renan aqui, faz tanto tempo que eu não vi o Renan, a gente já conhece faz tempo aí, legal ver o Renan aí, tá? Ô, meu xará, você vem agigantar essa noite aqui, meu querido. Fiquei tão feliz quando você fez a honra de participar aqui. E olha, eu aprendo com cada um e cada uma aqui, né? Diversas coisas, muitas coisas em comum e tal. Mas se tem uma pessoa que eu aprendo sobre a ternura e essa insistência, né? Esse aguerrimento, esse cair de cabeça que a militância exige, é esse camarada aqui, meu xará, que me dá a honra, inclusive, de ter o mesmo nome. O Bruninho Francisco é um gigante que já carrega comigo uma andança aí. É curta porque eu sou novinho, né? E eu tenho certeza que quando ele falou, pô, quem que será que é o Bruno Canova? Quando ele descobriu, ele deve ter pensado igual o Pedro. Pô, esse hippie cabeludo aí, cara, vou andar com esse cara, né? Mas ele confiou no hippie cabeludo, tá aí construindo partido com a gente. O nosso coordenador de programa construiu as mais de 367 propostas, que eu estou roendo as minhas unhas para a gente divulgar para a população americanense, que com certeza vai ser o programa mais preciso, necessário e completo que a gente vai apresentar para o povo. E como ele fez a honra de chamar o Renan, eu vou chamar aqui... Agora, peraí, você conhece o Renan de um jeito, eu conheço o Renan de outro. O Renan, deixa eu ver, o Renan é a pessoa que simplesmente me conhece há mais tempo que está aqui. Se algum dia vocês quiserem perguntar de fato quem é Bruno Canova, pergunta para esse sujeito que vai aparecer na tela aí. Boa noite a todas e a todos. Minha fala vai ser curta, né, para não tomar muito tempo de vocês. Mas eu só queria dizer que, ouvindo tudo isso, né, e sabendo um pouco da história do Bruno como eu conheço, eu só queria dizer que ele é uma força da natureza, esse menino. Eu não tenho como explicar. E acho que ele é essa força da natureza porque ele é apaixonado pelas pessoas. Ele é apaixonado. Eu vejo isso desde muito tempo. O Gol é apaixonado por nós brasileiros, por nossa cultura. Eu lembro até hoje de quando a gente passava aquele programa antigo, Hoje é Dia de Maria, e o Bruno se encantava com aquilo e fala como o povo brasileiro é lindo, como ele é maravilhoso, essa cultura, essa nossa gente. E eu acho que essa paixão que o Bruno carrega, que arrasta, que traz junto com ele, com esse carisma que ele tem, com essa... Não sei como explicar, com essa força que ele tem, que traz, né? Como trouxe hoje 50 pessoas, que eu acho que foi o mínimo, né? Eu acho que, na verdade, tem muito mais pessoas aí que não puderam, infelizmente, participar hoje, mas que estão por aí.
com essa mesma paixão. Acho que ele desperta, ele lembra a gente como nós somos incríveis, né? Como um povo cheio de uma cultura tão doce. E ele transmitia isso através da sua poesia, das suas falas, da sua luta. Então, me sinto privilegiado, honrado de ter conhecido ele há tanto tempo, de ter a grande sorte de ter tido ele na minha vida, como muitos de vocês devem sentir essa sorte, esse prazer, esse privilégio. E eu acho que nada mais justo, né, do que coroar essa luta, né, com uma cadeira lá na Câmara de Vereadores. Eu acho que nada mais justo. Vai ser só o começo dessa grande luta que é de todos e todas nós, né, meu querido? O Renan é meu amigo, modesto, sem vergonha, conhece há pouco tempo. Me conhece desde a 7ª série. É uma das pessoas que mais me conhece aqui, que com certeza atravessou várias fases da minha vida. E melhor não falar muito não, senão vai começar a pingar aqui, né? Tem uma goteira em casa que tá difícil. Obrigado mesmo pela sua fala, viu, meu querido? Agradeço muito a sua presença. Eu falei que ia durar só 1 horinha, mas eu não contava que eu ia ser agraciado com tantas falas de gente tão querida como essas, né? Queridos, eu deixei o microfone aberto, mas eu sei que já estourou bastante do tempo de vocês. Nós começamos com os nossos 50, mas obviamente que as pessoas vão se cansando. Hoje é uma terça-feira, todo mundo trabalhador, vamos curtir. Vocês estão aqui ouvindo um hippie cabeludo falar, sabe? Então eu tenho mais que agradecer mesmo a presença de cada um e cada um. Se não tiver mais ninguém para falar, ninguém mais se inscreveu, eu gostaria de encerrar aqui então, né, essa noite, que para mim é muito especial, muita alegria de fato, de ver os rostos dessas pessoas que me acompanharam em diversas fases da vida, gente que eu conheci na militância, gente que eu conheci, que nem o Renan, desde criança, né, desde outros tipos de Brunos que já existiram dentro de mim, mas que de fato eles vinham a convergir nessa necessidade histórica da construção de uma alternativa real, de esquerda, socialista, compromissada com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, contra todo e qualquer tipo de opressão nessa sociedade, e que de fato vai estar encampada por mim, por queridos e queridas que apareceram aqui, pela Adriana, pela nossa presidenta Maria Helena, que nos honrou com a fala aqui, e que nós somos muitos e muitos, e que com certeza esses 50 aqui, apesar de terem engrandecido a noite, eles vão se multiplicar cada vez mais, né? Porque essa luta, ela dói no lombo de muita gente, porque nós não somos 70%, nós somos 99,9%. A nossa tarefa agora é encantar cada um e cada uma e fazer eles jogarem essa luta conosco. Queridos e queridas, um abraço gigantesco do tamanho dos meus braços para vocês. Eu queria muito estar presente para poder brindar esse momento presencialmente, que é um carinho gigantesco que eu tenho por cada um e cada uma. Infelizmente, pela pandemia, a gente não pode, mas também acabou possibilitando o encontro de pessoas aí de outras cidades, inclusive, que também me engrandecem muito, viu? Um abraço gigantesco, a gente se vê nas lutas, porque a luta está só começando, e eu vou convocar cada um e cada uma de vocês para essa trincheira. Um abraço gigantesco, gente. Boa noite, bom descanso para todos e todas. Valeu, Brunão. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, até mais, valeu.